Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médios. Tudo bom com você? Tudo tranquilinho? Dia nublado, dia meio assim frio. Aqui no nosso Brasil, para quem é de fora, os portugueses, pessoal lá da Europa. Então, FAQ de número 8, selecionamos mais 5 perguntas para respondê-las antes de serem liberadas lá no Escola para Médios, no canal do Facebook. Então, sem mais delongas, sem enrolação, bora pro vídeo. Marília Vasconcelos pergunta: não tenho religião, mas simpatizo com o espiritismo. Contudo, tenho uma dúvida que me desanima muito. Segundo as informações, no céu não tem bebidas, cigarro, música, loja de roupas, casamentos, nascimentos, carro, maquiagem, pastel, sorveteria, viagens, lojinhas, feiras hippies, cabeleireiro, celular, YouTube, cinema, nem mesmo a noite e o mar. Alguém pode me esclarecer se é isso mesmo? Que informações temos? Todos dizem que o céu é um paraíso, mas me parece mais um asilo. Bom, qual o nome da pessoa? Marília Vasconcelos. Eu vou dizer uma coisa pra você, Marília. Quando a pessoa que fala pra você que não tem a noite e nem o mar, muito provavelmente que ela tenha sonhado, né, projetado, e tenha entrado no umbral, porque o umbral realmente, dificilmente você vê a luz do sol. É tão denso que só tem uma nuvem cinza, uma cor assim, nefasta, né? Uma coisa, são os pensamentos humanos, é uma coisa terrível. Então, o que você relatou, YouTube, restaurante, essas coisas materiais do nosso mundo, muitas das vezes não tem no mundo espiritual pela necessidade que lá se obriga a ter, né? Aqui a gente tem um corpo físico para poder alimentar e lá eles não têm, então algumas coisas não precisam. Eu vou te dizer, eu vou te dar uns exemplos de livros que falam do mundo espiritual para você estudar, para você entender melhor como funciona essa questão. Primeiro de todos, né, Nosso Lar, que é do André Luiz, que relata o seu desencarne e como funciona essa colônia chamada Nosso Lar, que fica aqui em cima da gente, no Rio de Janeiro. Tem diversas colônias espalhadas pelo Brasil, mas aqui no Rio é o Nosso Lar. Então lá ele descreve como funciona a vida espiritual, né, dentro de uma colônia, dentro de uma cidade espiritual, né, que está dentro do umbral. Ela está próxima ali na região do umbral, está muito próxima às regiões densas do umbral. E violetas na janela, para você entender um pouquinho também como funciona. Aí já é uma colônia espiritual lá em Minas Gerais, né? Que a menina Patrícia, ela desencarnou jovem ainda, com 17 anos, se não me engano. E ela conta como é que é a vida no mundo espiritual lá, como é que foi o desencarne dela, como é que ela vive lá, o que ela encontra lá, né? E um livro um pouco mais pesado, um livro um pouco mais, assim, para quem tem um pouco mais de estudo, do Robson Pinheiro, chamado Cidade dos Espíritos. Também descreve como é a vida no mundo espiritual, de acordo com Ângelo Inácio, com o desencarne dele, que é o espírito que traz para o Robson Pinheiro como é que é a vida no mundo espiritual lá, né? Mas quando você fala de asilo, alguém realmente deve ter falado de alguma seita, alguma religião, alguma coisa mais material, que deve ter visitado o umbral. Eu espero ter ajudado e não deixa de adquirir esses livros que você vai aprender muito, saber como é que vive os espíritos no mundo espiritual. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Aline Rodrigues pergunta: acompanho o grupo há um tempo. Hoje preciso da opinião de vocês. Serei breve. Há alguns meses sonho que alguém me tira da cama. Sou levada para voar. Às vezes me desespero, depois me acostumo. Mas o sonho de hoje foi incrível. Disse que não gritaria. E vi o céu, as nuvens e um lugar lindo com barcos e lanchas. Avistei o oceano como se estivesse de paraquedas. Quem me guiava tentou tapar meus olhos, mas pedi para ver. Em seguida mergulhamos. Pude sentir o frescor da água e ao emergir acordei. Ontem pedi para que Deus me desse um sinal. Alguém sabe o que este sonho significa? Desde já agradeço pela atenção. Qual o nome dela? Aline Rodrigues. Aline Rodrigues. Primeiro que você não teve um sonho. Muito provável mesmo, que isso seja uma projeção astral, só que de forma inconsciente. Você rememorou, né, os fatos, a viagem,
como fosse um sonho, mas você realmente se desprendeu da matéria, se desdobrou, sua consciência foi levada por um companheiro, possivelmente também seu mentor, uma pessoa que gosta de você, que te ajuda. Ele acoplou seu corpo espiritual no dele, então ele fluidicamente, ele estendeu o cordão de prata e vocês passearam, viram tudo que você relatou aí, você viu mesmo. Só que a partir do momento que você estava começando a ficar lúcida, o cordão de prata ele energizou, ou então alguma coisa aconteceu com o seu corpo que te puxou para volta para o corpo físico. E você, com uma memória, o cérebro ele é muito fraco para poder registrar essas memórias, não tem essa capacidade toda. E o espiritual, a gente tem que trabalhar muito meditação, trabalhar muito a forma de um mundo espiritual para poder gravar essas informações. Você tem isso como um sonho lúcido. Isso acontece muito com as pessoas, só que a gente pouco aproveita porque a gente leva para o sobrenatural, a gente leva para sonho, a gente leva para uma coisa enigmática, e é uma coisa super natural mesmo, que acontece todos os dias quando a gente deita e vai descansar o corpo. Mas o espiritual, o corpo energético, ele não dorme, ele fica em trabalho intenso, ou em cima do corpo mesmo, ou tem esses acontecimentos de serem puxados para fora e fazer esse tipo de viagem. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Erivelton Figueiroa pergunta: o que o Espiritismo fala sobre os chakras? Qual o significado de suas cores? Os chakras, no Espiritismo, algumas correntes filosóficas trabalham trabalham melhor essa questão de chakra. O Espiritismo, ele não fala muito sobre chakras não, porque é um conhecimento indiano, energético, mais voltado para quem trabalha no campo holístico. O Espiritismo trabalha muito com magnetismo, são outros termos. Aí fica difícil no mundo espírita definir cores para isso. Dificilmente você vai encontrar nas fontes algum espírita falando sobre chakras. É mais o pessoal espiritualista. Aí sim você vai encontrar. Mas cada cor, ela é determinada para uma função, né? Tranquilidade, concentração, cura. E essas cores, elas são associadas aos órgãos, porque os chakras são rodas energéticas que se energizam, né, lá no perispírito. Aqui no corpo físico você não consegue ver, mas um médium clarividente, mais aprofundado, se ele conseguir ver a aura da pessoa, ele vai conseguir ver os chakras ativados ou não, né? O frontal, o coronário, laríngeo, né? O coração, aí vem descendo até a base. Cada um tem uma cor lá, tem a laranja. Eu não sei determinar quais são as cores, mas cada um tem uma função. E a cor ela foi vista pelo pessoal lá da Índia. Os médiuns de lá que trabalham as energias, eles observam a pessoa e vê a roda acontecendo e emanando aquela determinada cor. Por isso que os desenhos são sempre eliminados com essas cores. Mas busca mais em YouTube, em algumas fontes. Mas para o espiritismo não trabalha muito com essa coisa de chakra. O espiritismo agora que está começando a trabalhar o termo karma, que também é do sânscrito, palavrinha difícil, indiano, que trabalha essa questão energética, né? Que fala de o espírito fala de lei de ação e reação, causa e efeito. E o indiano, né, a cultura mais oriental, trabalha karma e dharma, que é a mesma coisa, né? Fazer o bem, fazer o mal, ação e reação, né? Mas é isso, procura buscar, porque explicar cada cor, isso aqui já ia dar uma aula para poder explicar a função de cada um, porque, né? No YouTube, lá na Escola Paramédica, as pessoas vão copiar e colar alguma coisa lá sobre as cores. Dificilmente alguém vai escrever. Alguém vai copiar e vai colar
indicando cada cor de cada chakra. Esse é um vídeo separado. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Valéria Silva pergunta: é possível alguém estar acompanhado de um espírito das trevas? Valéria Silva, é possível, muito possível. Normalmente a gente só está acompanhado por espírito das trevas. Por quê? Porque a gente está nas trevas. Eu não vou dizer trevas profunda, aquela coisa, vou dizer, demoníaca, aquela coisa, a energia densa, o diabo com espetinho. Não, mas é que a gente está em trevas do pensamento, pensando no mal, pensando através da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Isso é trevas, né? Então, a gente atrai o que a gente pensa. Me digas o que tu pensas, que eu te digo quem te acompanharás. Então, para ter a conexão com o espírito que está nas trevas, a pessoa também tem que estar nas trevas. Com o espírito, por exemplo, Chico Xavier, os espíritos das trevas pouquíssimamente se aproveitavam da energia, não chegavam perto dele. Porque era um homem luz, um homem bondade. Quando chegava perto dele, tomava aquele choque energético. Não tem conexão, não tem simbiose. Então, quando o Chico baixava um pouquinho a frequência, eles estavam à espreita. Quando o Chico baixava um pouquinho a frequência, de um pouquinho assim, começava um pouquinho de insatisfação, não digo nem ódio, com alguma coisa, por exemplo, ele trabalhava muito, dormia pouco, aí ele pensava em reclamar, eu quero um pouco mais pra mim. Emmanuel já dava um puxãozinho de orelha nele e falava, não baixa sintonia porque há um mundo de olhos à sua volta, muito cuidado. Aí ele ó, tem uma ideia, para não atrair espírito das trevas, ele agradecia quando ele tropeçava numa pedra, ele pedia desculpa para a pedra. A gente não, quando ele tropeça na pedra, a gente manda um palavrão, vai para aquele negócio todo, quando estoura o tampão do pé. E ele não, ele agradecia a pedra para ela estar no caminho dele, pela oportunidade. É difícil, muito difícil uma pessoa chegar nesse nível hoje em dia, mas sim, é possível sim que todos estejam, não digo todos, mas a grande maioria aqui na Terra tem um irmãozinho que está ligado ao ódio, colado a gente. Porque a gente tem uma satisfação, a energia já meio que puxa, trai, fica fácil. Eles conseguem ver, né? Semelhante atrai semelhante. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Roseli da Costa pergunta: quando converso com uma pessoa, mesmo sem nunca tê-la visto antes, e quando ela fala algo, sinto se é espiritual, se tem algum espírito tentando se comunicar. E é um arrepio que dá na minha coluna, da cintura até a cabeça. Só não falo nada para a pessoa porque preciso estudar mais a respeito. Participo de grupo de estudo espírita. Alguém pode me falar algo com propriedade a respeito desse assunto? Com propriedade eu não vou te garantir, mas eu vou te dizer uma opinião e uma experiência minha própria. É basicamente isso. Quando você está no campo áurico de uma outra pessoa, as energias estão circulando o tempo todo, formas de pensamento. Se tiver alguma entidade, algum espírito desencarnado próximo àquela pessoa, e você tiver alguma simbiose, você com a pessoa e o espírito com a pessoa vai se conectar a você e o espírito também. Logo que o espírito conectar a você, os chakras estão ativados, eles vão dar sinais que tem uma conexão energética ali. Na base da coluna é o chakra coronário, que ele desce, né? Na base da coluna, não, em cima da coluna, no final da coluna, aqui no ponto aqui do pescoço, chamado chakra humeral, é um subchakra. A conexão vai acontecer e vai dar aquele arrepio energético. Que a energia, quando tem esse acontecimento, a energia que está circulando. Então você conectou com alguém que está conectado com quem você está falando. Isso acontece muito, sabe, com quem? Com psicoterapeuta, com psicólogo, com gente que trabalha emocional de gente. Trabalhou emocional de gente, vai falar com alguém que está com probleminha da cabeça, que pode ser algum irmão que está colado ali, né? A pessoa não entende, ansiedade, depressão, culpa. Atrai aqueles irmãos precisam daquela energia baixa, porque eles não conseguem captar a energia da luz, da natureza, então eles captam a energia das pessoas. Então aquele irmãozinho, ele vai estar conectado ao outro, e você, se tiver alguma sensibilidade mediúnica, vai intercambiar. Se você sentir alguma coisa relacionada a arrepios energéticos,
ou pode ser alguma coisa do corpo mesmo. Primeiro tem que descartar, vamos descartando. Frio, essas coisas todas do corpo, né? Vento, sei lá, alguma vibração, som. Descartou essas possibilidades, aí a gente vai para o campo mediúnico. Pode ser ou não que você tenha uma sensibilidade que toda vez que alguém entra no seu campo áurico, acontece muito comigo, multidão para mim é um desespero, porque é uma loucura de energia. Você capta aquela energia e se você não souber trabalhar, vai cair também na irritação, porque a energia é muito baixa, muito ruim. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Cadu DC aqui no final do vídeo. Espero que estejam gostando das perguntas do grupo. Possamos fazer um grupo sempre mais coeso. Que as pessoas possam ajudar-se. Para a gente estar sempre trabalhando a mediunidade, o fenômeno da melhor forma possível. Mesmo sendo de uma religião, de outra religião. O importante é o saber, é o conhecimento. Então, muita luz e paz para você. Até amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até agora e tchau, valeu!